Hoje celebramos 61 anos de vida. Muitas histórias há para contar. Contudo, quero acreditar que as melhores, ou pelo menos iguais histórias, ainda estão para contar. E esta atitude não invalida que não sejamos gratos por tudo o que Deus tem feito no nosso meio, desejando ao mesmo tempo que possa continuar a fazer, para vermos mais vidas a serem salvas, como também mais vidas a ser aleijadas, a serem apoiadas pela nossa igreja. O que é que eu quero dizer com isto? Ao longo, pelo menos, e falo desde 7 anos e meio que sou aqui pastor na Igreja da Graça, não temos visto muitas vidas novas a serem salvas, mas temos visto muitas pessoas a procurarem uma igreja bíblica, uma igreja saudável, a procurar restauração. E devemos também agradecer ao Senhor por isso, por haver pessoas que procuram nesta igreja, uma igreja que prega todo o conselho de Deus, não fugindo a nenhum assunto, mas sermos expostos àquilo que Deus tem para dizer até nós na sua palavra. Apenas uma correção, uma informação que dei erradamente na semana passada. O pastor fundador desta igreja, o pastor Ismael Cunha, que é avô do nosso irmão João Marcos e bisavô da Marta, do Pedro e do Tiago, foi pastor desta igreja durante 15 anos, 1960 a 1975, sendo então o ministério mais longo desta igreja. Fui chamado à atenção, e bem, pela irmã Dina, filha do pastor Ismael Cunha, deste erro histórico que eu estava a cometer. Então, o seu dono, a partir daí sim, os ministérios foram de 2 anos até 7 anos, e foram ministérios curtos, chamados ministérios curtos. Então, o título da mensagem de hoje é Assim Fez o Senhor. E vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 14. Nós estamos de Bíblia aberta em Atos 14. Será um texto indicado para o aniversário. Toda a Bíblia é indicada para o aniversário. É o conselho de Deus, é a palavra de Deus que é viva e eficaz. E nós vamos ver como é tão apropriada para o aniversário da igreja. Então, Atos capítulo 14, livro escrito por Lucas, que já tinha escrito o Evangelho. Lucas, que era médico e também gostava muito de história. Temos estado então a olhar para a igreja em Atos e ver como a igreja foi usada por Deus para a evangelização de várias pessoas por todo o mundo. A igreja da Antioquia, da Síria, foi plantada por uma igreja em Jerusalém e depois de ter sido estabelecida, desejou levar o Evangelho para outras cidades, plantando também novas igrejas. A igreja, assim, comissionou Paulo e Barnabé como enviados às nações. Às vezes, algumas traduções que dizem como apóstolo. E aqui apóstolo tem esta ideia de enviado às nações. Esta viagem é comumente chamada de primeira viagem missionária e teve a duração de 2 a 3 anos. Vamos então ler o versículo 1 e o versículo 2 de Atos 14. Na cidade de Icónio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos dos judeus e dos que não eram judeus creram no Senhor. Mas os judeus que não acreditaram fizeram com que os não-judeus se voltassem contra. A ideia aqui é maltratar os irmãos. Então, depois de Paulo e Barnabé terem sido expulsos da Antioquia da Pisídia pelos judeus, eles fogem então para Icónio. Ao chegarem a Icónio, colocaram em prática o mesmo plano. Vamos ter com as pessoas, e onde é que estão as pessoas? Na sinagoga. Vamos então anunciar o Evangelho na sinagoga. Devemos saber que quando a palavra é, no entanto, pregada, muitas coisas podem acontecer. Pelo menos 2. A crença em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E, em segundo lugar, a descrença ou a recusa total. Já o apóstolo Paulo tinha escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que dizia: para uns este perfume é mortal, leva-os à morte, e para outros é perfume da vida, dá-lhes vida. Então devemos ter em atenção que muitas vezes as pessoas que recusam a palavra tornam-se também ofensivas para quem a prega. E devemos lidar bem com esta tensão. É normal, historicamente falando, que as pessoas que recusam façam perseguição, seja ela mais direta ou indireta, aos cristãos. Reparemos também no versículo contra quem os judeus se viraram. Viraram-se contra os recém-convertidos. Isto mostra-nos que há um custo para quem deseja seguir a Cristo e por isso nós não devemos prometer facilidades a quem deseja seguir a Cristo como seu Salvador e Senhor. Há sempre um custo por seguir a Cristo. Nem tudo é fácil na vida cristã, mas o final é de grande alegria.
A grande questão é, será que nós devemos desistir quando as dificuldades surgem? Será que nós devemos desistir quando as tensões aparecem? Versículo 3. Paulo e Barnabé ficaram muito tempo em Icónio e falavam corajosamente, abertamente a respeito do Senhor. E o Senhor confirmava o que eles diziam sobre a graça de Deus, dando-lhes poder para fazerem sinais milagrosos e prodígios. Então Deus estava com Paulo e Barnabé e confirmava a sua palavra através de sinais e milagres. Obviamente que acreditamos que Deus continua a fazer milagres, que Deus continua a realizar prodígios. Embora devemos saber que naquela altura não havia a Bíblia como há hoje, e esta era a forma de autentificar que as pessoas traziam a mensagem do próprio Deus. O centro do Evangelho nunca foram as manifestações. O centro do Evangelho sempre foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que ele fugiu muitas vezes das multidões, porque as pessoas queriam eram os milagres, as pessoas não queriam o Senhor Jesus Cristo. Só tendo então esta noção que é Cristo o nosso foco, nós vamos conseguir seguir em frente. Vamos ver versículo 4 e versículo 5. O povo da cidade estava dividido. Uns eram a favor dos judeus, outros eram a favor dos apóstolos. Então os judeus e não-judeus, juntamente com os seus chefes, resolveram maltratar, injuriar e apedrejar os apóstolos. O ministério de Paulo e Barnabé estava a frutificar. Havia cada vez mais pessoas a reconhecerem Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Ao ponto disso gerar uma enorme revolta naqueles que não acreditavam. Perante esta transformação do Espírito Santo a Icónio, os incrédulos e muito provavelmente também os líderes das sinagogas e das autoridades locais resolveram engendrar um plano para maltratar e injuriar os apóstolos, como também para apedrejá-los. O apedrejamento era um método judaico usado para castigar todos aqueles que blasfemassem do nome de Deus. E ao desejarem então apedrejar os apóstolos, eles estavam a dizer o quê? Que eles tinham blasfemado o nome de Deus ao dizer que Jesus era o Messias prometido. Que Jesus era Deus. Versículos 6 e 7. Quando Paulo e Barnabé se aperceberam disso, refugiaram-se em Listra e Derbe, cidades da região da Licaónia e nos seus arredores, e ali pregaram a boa nova. Então, mais uma vez, Paulo e Barnabé tiveram que fugir, porque aperceberam-se dos planos e foram até Listra, que era a terra de Timóteo, e depois para Derbe, Turquia. E continuaram então a fazer o que sempre fizeram, a pregar a palavra de Deus. Mesmo fugindo, eles continuavam a pregar a palavra de Deus. A fuga não aconteceu devido ao medo. A fuga foi a maneira pela qual Deus usou para continuassem a pregar o Evangelho a outras criaturas. E Deus estava com os apóstolos a confirmar os seus ministérios, vez após vez, através de sinais e milagres, ao ponto da população começar a idolatrar os instrumentos humanos como Paulo e Barnabé e não o realizador desses feitos, Deus. Nós vemos isso do versículo 8 e ao versículo 13. Aquela população, ao ver tantos sinais, começaram então a idolatrar Paulo e Barnabé e não ao Deus de Paulo e Barnabé. Como é que será que Paulo e Barnabé reagiram então quando começaram a ser populares? Como é que se lidaram com as pessoas que invocavam mais o nome deles do que o nome do próprio Deus? Versículo 14 até ao versículo 18. André, podes ler, se faz favor? Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãos vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Obrigado.
Então, perante a adoração iminente que estavam prestes a receber, Paulo e Barnabé romperam as suas vestes em sinal de indignação, de revolta, porque sabiam que não eram dignos de ser adorados. Deus é o único que é digno da nossa adoração. Pode parecer que isto não tem grande relevância nos dias de hoje. No entanto, vê-se muito endeusamento dos mensageiros e não do Deus desses mensageiros. Vê-se muito mensageiros a quererem ser idolatrados e não o Deus desses mensageiros. Quando aparecem frases e colocam, ainda bem que eu não tenho uma cara bonita e tenho uma cara feia, assim não ponho a minha fotografia, quase que torna a minha cara mais conhecida do que o Deus, o meu Deus. Então é preciso ter cuidado quando nós começamos a idolatrar pessoas e não a adorarmos ao nosso bom Deus. Quem está no ministério pastoral, por exemplo, deverá saber que é uma luta que nós devemos travar em sermos conhecidos ou tornar Deus conhecido. O meu desejo enquanto pastor é que esta igreja não seja conhecida pela minha cara, nem pelas vossas, e são todas muito bonitas, mas ser conhecida por ser a igreja de Jesus Cristo. Por ser uma igreja conhecida que aqui pregam a Cristo. É isso que nós queremos. É isso que nós devemos desejar. Outro pormenor importante e interessante também de se notar aqui é que Paulo, ao falar aos judeus, usou o Antigo Testamento para dizer que Jesus era o cumprimento de todas as promessas promessas e profecias, contidas no Antigo Testamento de Gênesis até Malaquias. Jesus cumpriu tudo. Perante as pessoas não judaicas, gentias, usou outro meio. Paulo aqui utiliza o quê? A criação, para mostrar que Deus é vivo, é o Criador e é o sustentador de todas as coisas. Qual a razão desta diferença? Porque é que Paulo, aos judeus, fala do Antigo Testamento e aos gentios fala da criação? Qual é a lição que nós retiramos aqui? Precisamos contextualizar a mensagem para quem nos ouve. É necessário adequar a mensagem, a linguagem às pessoas, e isso não significa mudar a mensagem em si. Nós não podemos retirar sequer a menor coisa da Bíblia, porque senão nós somos considerados anátemas. Mas é colocar uma linguagem perceptível às pessoas, ir àquilo que é comum para que as pessoas entendam quem é o nosso bom Deus. Então, contextualizar a mensagem é sempre falar em adaptar-se à abordagem. Nunca mudar a essência. Não se pode confundir as duas coisas. Para ser ainda mais claro, se Paulo fosse falar do Antigo Testamento aos gentios, eles não iriam compreender. Porquê? Porque não conheciam as Escrituras. Estava-lhes a falar de uma coisa estranha. Faz-me lembrar, há uns tempos que estava a falar com uma amiga que não é cristã, e estava-lhe a falar e estava a utilizar a história de Davi e de Jonas, e ela assim, é tudo muito bonito, mas eu não sei quem eles são. Ou seja, nós falamos com uma linguagem, às vezes cheia de linguagem de igreja, para com as pessoas que não acreditam e nem conhecem, e aquilo soa-lhes tudo estranho. Então precisamos de arranjar aquilo que é comum e partir do comum para mostrar que há um Criador, que há um sustentador de todas as coisas, que é o Senhor Deus, apresentando-nos o Evangelho como a solução do problema do ser humano. Como é que o povo reagiu? Versículo 19. Vamos ver como é que o povo reagiu a esta abordagem. Entretanto, chegaram alguns judeus de Antioquia e de Icónio que convenceram a multidão de Listra. Apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que já estava morto. Quando as pessoas têm ódio, são capazes de tudo. Reparemos que os judeus de Antioquia e de Icónio foram atrás de Paulo, que tinha fugido, foram atrás de Paulo até a Listra para apedrejá-lo. Mais de 160 km feitos. Não em autoestrada, não havia os carros que há hoje. Demoravam mesmo muito tempo e corriam riscos de vida. Mas odiavam Paulo por ele pregar o Evangelho. E é muito interessante também ver o que se passou e perceber como as coisas mudam em pouco tempo. Paulo, depois de ser idolatrado, ele foi o quê? Passou sensivelmente uma semana apedrejado. Em tudo muito idêntico àquilo que Jesus passou. Num dia, entrou em Jerusalém, chamada a Entrada Triunfal. Todos o aplaudiam e, passado uma semana, ele estava a ser crucificado, onde as pessoas diziam, crucificam. A mensagem do Evangelho pode criar forte oposição, depois de alguma aceitação inicial das pessoas.
quando vim para Lisboa, conhecia uma pessoa, uma figura pública. Para ela até era muito, mostrar que era muito da tolerância e da aceitação de todos, ter até um pastor como seu amigo. Eu não acredito em Deus, mas eu até sou amigo de um pastor. Aquilo até era um bocado bom para ela. E depois chegou àquela parte, depois de termos almoçado algumas vezes, então, mas o que é que tu pensas sobre este assunto? Eu disse, olha, o que eu penso não interessa muito. O que a Bíblia diz, e é nisto que eu acredito. A Bíblia afirma isto. A partir daí, meus irmãos, acabou-se. Aquela pessoa que proclamava a tolerância, nunca mais quis saber, nunca mais disse nada, removeu, como se isso fosse importante para mim, removeu a amizade do Facebook, etc, etc, etc. Então, rapidamente, nós podemos passar a ser aceitos para podermos ser ignorados ou desprezados quando nós pregamos o Evangelho. E nós devemos saber isso. Nós devemos contar com isso. Paulo foi então apedrejado. Eu não fui, graças a Deus. Paulo foi apedrejado ao ponto de acharem que ele estava morto, porque estava inconsciente. O que é que aconteceu a seguir? Será que Paulo desistiu? Versículo 20. Mas quando os discípulos se juntaram à sua volta, ele levantou-se e entrou outra vez na cidade. No dia seguinte, Paulo foi com Barnabé para Derbe. Então, quando amamos a Deus de todo o coração e acreditamos que Deus nos deu uma missão, nós continuaremos firmes, independentemente das cicatrizes que nós possamos ficar pelo caminho. Albert Mohler tem uma frase muito interessante, que é o presidente do Seminário Batista nos Estados Unidos, um dos maiores, se não o maior. Ele diz o seguinte: não devemos temer a oposição ao ponto de colocar a nossa segurança física acima da missão de propagar o Evangelho. O medo é, com frequência, uma arma perigosa que o mundo usa contra a Igreja. Muitas vezes nós paralisamos devido ao medo, quando na verdade nós somos chamados, precisamente nessa altura, a continuarmos. Sinceramente, eu não sei se teria a mesma força ou coragem do apóstolo Paulo, depois de ter sido apedrejado no dia a seguir levantar-se e continuar a pregar no Evangelho. Não sei, acho que não. Mas Paulo conseguiu, talvez por se lembrar daquilo que Deus lhe tinha dito em Atos capítulo 9, versículo 16, que iria sofrer por amor a Ele. Então, o que nós temos feito quando sofremos por amor a Deus? O que a Igreja da Graça tem feito perante as lutas que têm aparecido ao longo destes 61 anos? Desistir é sempre o caminho mais fácil do que nós continuarmos juntos para lutar ao fazer a missão. A adversidade pode não ser, ou raramente é, uma evidência de que estamos no caminho errado. Nós olhamos muito para os sinais, e os sinais enganam-nos. Vamos assumir um projeto, as dificuldades começam a aparecer, bem, se calhar não era da vontade de Deus. Mas quem é que disse isso? Mas quem é que disse? Não é pelos sinais, não é pelos riscos, senão Jesus Cristo não tinha ido até à cruz. Estarmos parados, então, pode ser a melhor maneira de nós não termos problemas com os homens, mas será certamente a pior maneira de nós cumprirmos a missão do Senhor. Versículo 21 a 25. Miguel, podes ler? Faz favor. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icónio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, durante muitas tribulações, e promovendo em cada igreja a eleição dos presbíteros, depois de orar pelos judeus, os encomendaram ao Senhor, em quem os tinham pedido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilia, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram à Atália. Então, depois de terem sido apedrejados, foram então para, conforme diz o versículo 21, Derbe, na Turquia, e continuaram a pregar o Evangelho. E o que é que aconteceu depois, assim? Paulo e Barnabé voltaram às cidades onde tinham sido perseguidos, maltratados, injuriados e inclusive apedrejados. Qual o objetivo? Fortalecer a igreja que anteriormente tinha sido plantada, como também estabelecer os pastores, os presbíteros nas igrejas. O que é que isto nos mostra? Nós precisamos fortalecer as pessoas. Nós precisamos de ajudar as pessoas a crescer espiritualmente. E, meus irmãos, ninguém corre o risco de vida que correram estes servos. Reparem, eles foram apedrejados, injuriados e mesmo assim voltaram àquelas cidades para ajudar as pessoas.
Que Deus perdoe então a nossa preguiça, o nosso desprezo com que muitas vezes nós lidamos com os nossos irmãos mais frágeis na fé. Como nós lidamos com aquelas igrejas que não têm tantas possibilidades como a nossa, por exemplo. É preciso animar então os novos cristãos e lembrar-lhes que há um custo por servir a Deus. Precisamos também de orar para que Deus possa estabelecer novos pastores nos campos missionários. E nós estamos a precisar de pastores. Nós estamos a precisar de homens segundo o coração de Deus para servirem as igrejas como pastores. Como nós também estamos a precisar de homens e mulheres que conheçam teologia. E não há teologia para homens e teologia para mulheres. É preciso conhecer teologia. Eu dou graças ao Senhor. Posso anunciar, não posso, essa grande bênção. A Débora vai fazer a partir de julho, se tudo correr bem. Sim, estás. Faz então. Vai fazer um mestrado no Seminário Teológico Batista, o tal que eu fiz. Também ainda me falta fazer a tese. Louvamos ao Senhor por isso. O Guilherme e a Sara, muito provavelmente, também vão fazer uma disciplina no seminário, no curso básico. Louvado seja o Senhor por isso. Eu oro para que homens e mulheres desta igreja desejem conhecer mais teologia. Façam o seminário. É das maiores alegrias. Ainda há uns tempos falei que nós precisamos começar a fazer alguma bolsa na nossa igreja para que as crianças e júniores que estão aqui, se quiserem ir para o seminário, que o dinheiro não seja problema. Precisamos ter uma igreja preparada para as gerações seguintes. Não é só pensar em mim, não é só em pensar em nós, mas para as gerações seguintes. Então queremos nos animar com isso. Nós temos aqui muitas crianças. E devemos orar para que Deus as use no seu ministério. Voltando ao nosso texto, então Paulo e Barnabé terminaram assim a primeira viagem ao plantarem e colocarem pastores nas igrejas para depois então fazerem o caminho inverso e consolidarem o que Deus estava a fazer. Então tinha chegado a hora de voltar à igreja que tínhamos comissionado. A igreja de Antioquia, da Síria. Reparemos, versículo 26 a 28. Dali embarcaram para Antioquia da Síria, cidade onde tinham sido confiados à graça de Deus, para a obra que agora tinham terminado, completado. Quando lá chegaram, reuniram os membros da igreja e contaram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como Ele abriu aos pagãos as portas da fé. Então, naquela altura não havia facilidade de prestar relatórios como há hoje. Eles tiveram que voltar à igreja para dar o relatório. Por isso é que nós vemos que deram e contaram tudo. Mas reparem, antes de tocarmos aí novamente, quando lemos tinham sido confiados à graça de Deus, era precisamente porque a igreja de Antioquia e os próprios missionários sabiam os riscos da tarefa. E por isso confiaram-nos à graça de Deus, porque era mesmo arriscado. E o que é que eles fizeram quando regressaram à igreja de Antioquia da Síria? Foram chorar as suas lutas? Foram dizer, coitadinhos de nós, passámos isto e aquilo? Não, nada disso. Reuniram a igreja. Logo aqui vemos que a igreja deve estar junta em todos os momentos. A enviar, a receber, a apoiar, a ajudar quem mais precisa. Mas, à luz da Bíblia, o cristão é salvo para caminhar com a igreja e ser igreja reunida. Nós, brevemente, primeiro domingo de junho, vamos ter a Assembleia de Igreja, onde vamos receber novos irmãos, como membros desta igreja, e louvamos ao Senhor por isso. Precisamos de estar juntos, precisamos de celebrar juntos aquilo que o Senhor tem feito. E louvamos ao Senhor por isso. E hoje de manhã fui informado por mais uma pessoa que tem o desejo também de pertencer à nossa igreja. Então Deus continua a trabalhar. Paulo e Barnabé então informaram que finalmente havia igrejas gentílicas estabelecidas depois de uma viagem de 2 a 3 anos. Porque Deus tinha o quê? Segundo a luz do texto, tinha aberto os corações dos gentios para poderem manifestar fé. E os apóstolos, na verdade, terminaram dizendo o quê? Assim fez o Senhor. Isso é, enquanto a mim, ou para mim, enquanto pastor, um desejo para esta igreja, onde cada um de nós possa relatar aquilo que o Senhor tem feito nas suas vidas, como aquilo que o Senhor tem feito para alcançarmos outras vidas. Assim fez o Senhor. E só é possível nós dizermos assim fez o Senhor se nós colocarmos as mãos na obra. Só é possível nós dizermos assim fez o Senhor se nós estivermos focados em missões. Assim fez o Senhor se nós estivermos unidos em oração, se nos apoiarmos mutuamente. Eu quero que esta seja a frase mais ouvida nesta igreja, porque assim fez o Senhor. Sejam coisas boas que acontecem, sejam também coisas menos boas, nós possamos dizer, porque assim aprova Deus. Porque assim Deus o quis. Então não devemos viver uma vida conformada ao ponto de deixarmos de partilhar
o que Cristo tem feito nas nossas vidas. A expressão, então, assim fez o Senhor, possa ser falada e principalmente vivida. E que no centenário desta igreja, creio que vamos estar todos presentes, possamos celebrar esta alegria que o Senhor é bom. Que Deus nunca deixa faltar nada aos seus filhos. E se não chegarmos até ao centenário, possamos ter a certeza para onde nós vamos, ou que Cristo tenha vindo buscar a sua igreja. Amém? Deus nos ajude.